Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula com os semeadores do reino. E hoje a gente vai dar continuidade ao livro de Josué da Bíblia, né? Então, a gente teve uma introdução na aula anterior. Quem não assistiu está disponível no YouTube, no nosso canal. E agora a gente vai dar contexto ao que a gente leu, né? A gente leu aqui do capítulo 1 até o capítulo 14. Então, o que que a gente viu nessa leitura, né? Então, o livro de Josué, ele marca a transição entre a liderança de Moisés e a conquista da Terra Prometida pelo povo de Israel. Então, os capítulos de 1 a 14 mostram como Deus conduziu Israel na entrada de Canaã, cumprindo aquela promessa que foi feita a Abraão lá no início, né? Isso é uma coisa que muita gente não entende quando lê de forma isolada. Pensa, nossa, por que que eles invadiram as terras, né? E não sei o quê. Só que, na verdade, as terras eram promessa para o povo, para as descendências de Abraão. E quem se apossou delas antes pegou o que não era seu por direito. Então, eles foram reivindicar o que Deus tinha já prometido para Israel, né? Por isso, sim, as conquistas das terras, né? Eles receberam, porém eles tiveram que conquistar, né? Guerrear, enfim. Isso a gente viu na leitura semanal, né? Então, um panorama aqui do que a gente leu, né? Os capítulos podem ser divididos em quatro grandes partes, essas leituras, né? Então, a primeira é a preparação e a entrada na Terra Prometida, que a gente viu do capítulo 1 até o capítulo 5. Depois a gente vê as conquistas militares principais, né? Que é do capítulo 6 até o 12. Depois a gente vê o resumo dos reis vencidos, que tá no capítulo 12 ainda. E o início da divisão da terra, que é do 13 até o 14. A leitura continua essa semana, né? Tem mais coisas pra gente ver ainda. Mas só para relembrar o que foi lido, então o tema central aqui é a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e a necessidade de obediência do povo. Então Josué ele prepara, né? Faz uma preparação para entrar na terra de Canaã. Daí no capítulo 1, Deus comissiona Josué. Após a morte de Moisés, Deus levanta Josué, né, como novo líder. E Deus diz para ele, né, ser forte e corajoso, lá no capítulo 1. Essa expressão aparece várias vezes porque Josué teria uma missão difícil, né, de liderar as guerras, organizar o povo e manter a fidelidade espiritual de Israel. E como a gente viu na aula anterior, para ajudar, o povo não era um povo treinado para guerra, então era um desafio ainda maior, né? Então o ponto central é que a liderança muda, né? Passa de Moisés para Josué, mas a aliança de Deus continua. E a vitória dependeria da obediência à lei. E aí no capítulo 2 a gente vê o trecho de Raabe, né? Que ela era uma mulher, como a gente sabe, prostituta, né? Mas ela protege e demonstra fé no Deus de Israel. Ela era pagã até então, mas demonstra fé no Deus de Israel. E isso é importante porque ela era gentia, né, como eu falei, e mesmo assim, ela creu em Deus. E depois ela entra né, na genealogia do Messias. Na genealogia de Jesus, Raabe aparece. Olha que doideira, né? Então, o capítulo mostra que Deus acolhe aqueles que creem, independente da origem, né? Aí no capítulo 3 e 4, a gente vê a travessia do Jordão. Então, Israel atravessa o Rio Jordão de forma milagrosa, né? Já é mais um sinal. Eles já tinham visto acontecer isso no Mar Morto, no Mar Vermelho, eu trocando os mares aqui. Mas isso já tinha acontecido, né? A travessia do Mar Vermelho. E aí agora Deus abre o Jordão com Josué, né? Então tem um significado espiritual isso. Deus confirma Josué diante do povo. Então antes do líder Moisés foi confirmado, né? De certa forma nessa abertura do mar. E Josué passa pela mesma situação, né? Parecida e sendo confirmado por Deus diante do povo. E a travessia simboliza um novo começo também. Então, as 12 pedras memoriais serviram para lembrar futuras gerações da fidelidade divina. Aí, no capítulo 5, a gente vê a circuncisão e a celebração da Páscoa.
Antes das batalhas, Israel precisava renovar sua aliança com Deus. A circuncisão era um símbolo disso, né? Então era circuncidado e também a celebração da Páscoa. Eles deixam de receber o maná, né? A partir desse momento. Isso indica o fim da peregrinação no deserto e o início de uma nova fase em Canaã. Josué também encontra o príncipe do exército do Senhor, mostrando que as batalhas pertenciam a Deus. Lá em Josué 6, do 6 até o 12, a gente vê as grandes conquistas, né? Então, no capítulo 6, a gente vê a queda de Jericó. Jericó, como a gente leu, era uma cidade fortificada, né? Mas Deus ordena algo militarmente incomum: marchar ao redor da cidade. Imagina, gente, tenta se colocar nessa situação, né? Parece loucura, né? Como assim você marcha ao redor da cidade inimiga, né? Com o exército pronto para atacar, né? Tem que confiar muito, né? Porque é uma coisa atípica, ainda mais para aquele povo que não tinha experiência com guerras, né? Então tenta imaginar essa situação, né? Também eles foram ordenados, né? Foram indicados por Deus para tocar as trombetas e gritar no sétimo dia. E aí as muralhas realmente caem. Isso é muito. Não sei, eu não sei quantos de vocês estão assistindo a série Terra Prometida, que a gente sugeriu para vocês, acontecendo. Assim, a gente começa. A gente acaba entrando na cena ali e tentando imaginar a sensação do povo em vivenciar isso, né? Então, qual que é a mensagem principal disso? A vitória veio pela intervenção divina e não pela força humana. Deus fez uma coisa atípica para mostrar a vitória através do poder dele. Porque que marchar em volta de uma muralha e tocar trombeta causa, né? Fisicamente falando. Então, foi um símbolo, né, para mostrar, para eles acreditarem, né, nessa loucura, como prova de confiança do que Deus estava fazendo, e aí Deus veio e mostrou que essa vitória foi ele que deu. E aí no capítulo 7 a gente vê o pecado de Acã. Então, após Jericó, Israel sofre derrota contra Ai. E a causa foi porque Acã ele desobedeceu. E ele pegou aqueles objetos proibidos, né? Os despojos ali, na verdade, não estava liberado para ele pegar. E ele escondeu, né? Ouro, riquezas, enfim, várias coisas. Então, qual é a lição espiritual disso para nós, né? O pecado oculto afeta toda a comunidade. E santidade e obediência eram essenciais. Então, a gente percebe que pelo erro de um homem, todos, né, acabaram tendo consequência, né? E aí, depois, no capítulo 8 a gente vê a vitória sobre Ai. E aí, depois do arrependimento e do juízo sobre Acã, né, Deus concede vitória. Então, o Acã, ele sofreu, como a gente já leu, né, teve sua consequência conforme a lei da época. E aí, então, a partir do juízo de Acã, Deus concede vitória, né? E Josué também lê a lei diante do povo, ele reforça, né, o que já eles precisavam relembrar, né? Ele reafirma a aliança. E aí isso mostra para nós que a conquista militar deveria estar subordinada à vontade de Deus. Ainda na série Terra Prometida, a gente vê, né, que o Josué nessa derrota contra Ai, é como se ele tivesse ido sem buscar direcionamento de Deus. E ainda na série, né, o Caleb ainda fala para ele, né, mas você orou, tal. E aí na segunda batalha contra Ai, Josué já busca Deus e já faz conforme o direcionamento, né? Então, no capítulo 9 a gente vê o engano dos gibeonitas. Os gibeonitas fingem vir de uma terra distante para fazer um trabalho com Israel. O erro de Josué, não consultar o Senhor antes da decisão também. E qual que é a lição, né? Os líderes fiéis podem errar quando agem sem buscar direção divina. Então não é porque tem uma hierarquia, né? Tem um nível espiritual maior que eles não erram, né? Só que também tem consequência. E aí no capítulo 10 a gente vê o sol para em Gibeão, né? Olha que experiência que Josué teve, né? De ordenar para que o sol parasse e realmente ele parou. Quem fez isso, né? Quem faz isso humanamente falando? Meu Deus. Quem tem a
orar com certeza, né? Porque a gente, para nós é tanta loucura que acho que a gente nem oraria por isso, né? Por não ter fé suficiente para ver isso acontecer, por achar que a gente não merece, enfim, várias distorções aí, né? Mas Josué faz com muita confiança e isso realmente acontece, né? Então o texto relata que um dos milagres mais conhecidos, né, o sol parou, né, relacionado a Josué foi isso. E a mensagem central do capítulo, desse capítulo, é que Deus luta por Israel e a vitória pertence ao Senhor. Aí no capítulo 11 e 12, a gente vê a conquista do norte e o resumo dos reis vencidos. Então Josué ele derrota as coalizões, né, que a coalizão era uma junção de vários reinos para tentar vencer o povo os guerreiros de Josué, enfim, para conquistar as terras ali, né? Então essa coalizão é uma junção dos 12 reis. E aí esse capítulo mostra a derrota deles, né? Como funcionou a derrota. Então a gente vê o registro histórico, a prova do cumprimento parcial da promessa divina, mas a terra ainda não estava totalmente ocupada. E aí no capítulo 13 e 14 a gente vê a divisão da terra. Então no capítulo 13 a terra ainda estava por conquistar. E Josué, mesmo ele estando velho, ele recebe instruções para dividir a terra. E aí, o que isso ensina para nós, né? Que a promessa foi dada, mas ainda exige perseverança e continuidade. E aí, no capítulo 14, a gente vê que Caleb recebe Hebron. Então, Caleb, ele tinha 85 anos de idade, ele pede a região montanhosa de Hebron. E ele relembra sua fidelidade desde os dias de Moisés, né? Ele faz a propaganda dele entre si, né? Entre aspas. E aí, então, é, essa fala dele revela que ele tinha perseverança, que ele confiava em Deus, e ele teve coragem, mesmo na velhice, de pedir isso, né? Então, Caleb representa para nós uma fé constante ao longo da vida, porque ele já tinha 85 anos e mesmo assim ele tinha essa vontade, né, de possuir essa terra. E alguns temas espirituais que a gente pode encontrar, né, no capítulo de 1 a 14 é que Deus cumpre suas promessas. Então, tudo que acontece ali aponta para a aliança que Deus fez com Abraão, né? Todo o discorrer, né, dentro da história de Josué é relacionado à promessa feita lá para Abraão, lá no começo. E a conquista de Canaã não era uma mera expansão territorial, né? Era um cumprimento profético e pactual. E aí, outro ponto também é obediência, traz bênção. Então, Jericó mostra a vitória pela fé. Acã mostra a derrota pela desobediência. Então, tem um contraste claro aqui, né? Quando tem fidelidade, tem avanço. E quando tem pecado, tem derrota. Outro ponto também é a presença de Deus é o diferencial, né? Israel não vence por sua superioridade militar, até porque talvez nem eram superiores militarmente falando. Os reinos tinham exércitos treinados e eles estavam ali aprendendo na raça ali, né? Então Israel ele não vence, né, por ser superior militarmente falando, mas o texto enfatiza que foram milagres, direção divina e dependência espiritual. Outro ponto é que a fé inclui pessoas de fora. Então, por exemplo, Raabe, e até os gibeonitas mostram, né, que a graça de Deus alcança estrangeiros que se voltam para ele. Então, isso antecipa a inclusão dos gentios no Novo Testamento. Lá no Antigo já começava uma inclusão diferenciada, a gente vê por esses dois exemplos, né? Onde na época era muito ferro e fogo a parte da religiosidade em relação ao judaísmo e tudo mais, né? A gente vê esse contraste através de Raabe dos gibeonitas estrangeiros, né? E como esses capítulos se conectam com o restante da Bíblia, né? Então, no capítulo de 1 a 14 de Josué, eles apontam para temas maiores. A terra prometida ela simboliza o descanso e a herança espiritual. Josué é visto por muitos estudiosos cristãos como um tipo de Cristo, conduzindo o povo, trazendo vitória e introduzindo a herança
prometida. Sempre a gente vê tudo apontando para Cristo, né, gente? Cada capítulo, cada livro que a gente lê, as pregações dentro da Missão Encorajamento, tem muito apontamento para Cristo, né? Muita referência. Isso é muito legal, né? E, inclusive, o nome Josué e Jesus vem da mesma raiz hebraica, que significa o Senhor salva. Curioso, né? E então, um resumo simples de tudo isso que eu falei, né? Peraí. Então, Deus levanta Josué após Moisés, Israel entra em Canaã, os milagres nas batalhas, as bênçãos pela obediência, o início da posse da terra prometida. Então, o foco principal não é a guerra em si, né? Mas a fidelidade de Deus e a resposta de fé ao seu povo. Isso foi o que a gente viu até aqui. Como a gente não viu aquele videozinho do começo da leitura, eu vou pôr agora, então algumas coisas a gente já vai estar contextualizado, né? Não só por conta das leituras, mas pelo que a gente acabou de falar. Mas do 15 adiante é novidade para nós. Então, compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu pegar aqui, peraí. O livro de Josué. Vamos voltar e lembrar a história até agora. Deus escolheu Abraão e a sua família se tornou o povo de Israel, que é então escravizado no Egito. E assim, através de Moisés, Deus resgatou Israel do Deu um Egito. probleminha. Pronto. O livro de Josué. Vamos voltar e lembrar a história até agora. Deus escolheu Abraão e a sua família se tornou o povo de Israel, que é então escravizado no Egito. E assim, através de Moisés, Deus resgatou Israel do Egito. Ele fez uma aliança com eles no Monte Sinai e os guiou pelo deserto. Israel então acampou fora da terra prometida, e Moisés os chamou para obedecerem os mandamentos de Deus, para que eles pudessem mostrar a todas as outras nações como Deus é. O livro de Josué começa logo depois que Moisés morreu e Israel está pronto para entrar na terra. Então, a história de Josué é projetada com 4 pontos principais. Josué primeiro leva Israel para a terra prometida. E lá, eles encontram toda a hostilidade dos cananeus e entram em batalha. Depois das suas vitórias, Josué divide a terra prometida como herança para as 12 tribos. E, então, o livro termina com esses discursos finais que Josué dá ao povo. Vamos nos aprofundar e ver como tudo isso flui junto. A primeira sessão começa com a morte de Moisés, e Josué é apontado como o novo líder de Israel. E o autor intencionalmente apresenta Moisés. Assim como Moisés, Josué chama o povo a obedecer a Torá, o que significa obedecer aos mandamentos da aliança que foram dados no Monte Sinai. E então Josué envia espiões para a terra, assim como Moisés fez em Números, capítulos 13 e 14. A diferença é que as coisas dão muito mais certo dessa vez. De fato, até mesmo alguns cananeus se convertem e seguem o Deus de Israel. Josué então lidera todo Israel através do rio Jordão e para a terra. Assim como o mar se separou para Moisés no Êxodo, aqui também o rio Jordão se separa e os sacerdotes carregam a Arca da Aliança, levando todo Israel com eles. Agora, no capítulo 5, a história muda. As pessoas olham de volta para as suas raízes como o povo da aliança de Deus. E assim, a nova geração é circuncidada e eles celebram a sua primeira Páscoa na terra. Mas então, eles se viram e se preparam para seguir em frente. E Josué tem esse encontro doido com o guerreiro misterioso, que é o comandante angelical do exército de Deus.
E Josué pergunta: você está conosco ou é com nossos inimigos? E o guerreiro responde: com nenhum dos dois. O que mostra que a verdadeira questão aqui é se Josué está do lado de Deus. Isso deixa claro que toda essa história não é sobre Israel contra os cananeus. Pelo contrário, essa batalha é de Deus e Israel vai desempenhar o papel de espectador, ou, algumas vezes, torcedor do plano de Deus, o que nos leva à próxima sessão. Encontramos histórias sobre todos esses conflitos que Israel teve com diferentes grupos cananeus, e a primeira parte reconta a história de duas batalhas com detalhes. Uma série de contos que condensam anos de batalhas em alguns breves resumos. Então, as duas primeiras batalhas são contra Jericó e depois Ai. Eles oferecem esses relatos da fidelidade de Deus em contraste com o fracasso de Israel. Em Jericó, Israel deve adotar uma abordagem completamente passiva. Então, eles deixaram a presença de Deus na arca guiá-los pela cidade através de música durante 6 dias. Porque, como Raabe se voltou para o Deus de Israel, talvez o povo de Jericó fizesse o mesmo, mas não fazem. E assim, no 7º dia, os sacerdotes tocam as trombetas e as paredes caem, levando Israel à vitória. O objetivo da história é mostrar que Deus é quem vai libertar o seu povo. Israel simplesmente precisa confiar e esperar. Agora, a próxima história da batalha em Ai tem o objetivo oposto. Há esse israelita chamado Acã. Ele rouba de Jericó alguns dos bens consagrados que deveriam pertencer somente a Deus e depois ele mente a respeito disso. É uma jogada bem cruel depois de tudo que Deus fez por Israel. E assim, Israel vai para a batalha contra a cidade de Ai e eles são totalmente derrotados. E é somente após o arrependimento humilde e ao lidar severamente com o pecado de Acã que Israel ganha a vitória. E assim, juntas, essas duas histórias têm um lugar na frente para mostrar um objetivo importante. Se Israel vai herdar a terra, eles devem ser obedientes e confiar nos mandamentos de Deus. Eles não recebem tratamento especial. Agora, a segunda parte dessa sessão começa com os gibeonitas, um grupo cananeu. E eles fazem exatamente o que Raabe fez. Eles se voltam para seguir o Deus de Israel e fazem paz com Israel. Isso está em contraste com todos esses outros reis cananeus que começam a formar alianças e coalizões e querem destruir Israel. Então, Israel entra em batalha com eles e tem uma vitória esmagadora. E assim, toda essa sessão conclui com uma lista de resumo de todas essas vitórias ganhas por Moisés e depois por Josué. Vamos parar por um segundo, porque há a possibilidade de que essas histórias e a violência nelas irão incomodá-lo. E, se você é um seguidor de Jesus, você é obrigado a se perguntar: Jesus não disse para amar os seus inimigos? Por que Deus está declarando guerra aqui? Então, primeiro, por que os cananeus? As razões principais são dadas anteriormente na história bíblica. É que a cultura dos cananeus se tornou extremamente corrupta moralmente, especialmente quando se trata de sexo. Veja o capítulo 18 de Levítico. E eles também praticavam amplamente sacrifício de crianças. Veja Deuteronômio capítulo 12. E Deus não queria que essas práticas influenciassem Israel. Os cananeus tinham que desaparecer. O que levanta uma segunda questão. Deus realmente comandou a destruição de todos os cananeus como um genocídio? Então, à primeira vista, você olha as frases usadas nessas histórias. Eles os destruíram totalmente, não deixaram nenhum sobrevivente ou tudo o que respira. Mas à segunda vista, você verá que essas frases são claramente hipérboles e não literais. Então, volte ao mandamento original sobre os cananeus em Deuteronômio capítulo 7. É dito a Israel para primeiro expulsar os cananeus, mas depois destruí-los totalmente. E então, isso é seguido de mandamentos para não casar nem fazer negócios com eles. Você não pode se casar com alguém que você destruiu. Acho que você entende. A mesma ideia se aplica às histórias de Josué. Olhe de perto. Assim, por exemplo, nos é dito no capítulo 10 de Josué que Israel não deixou sobreviventes nas cidades de Hebron ou Debir. Mas depois, no capítulo 15, vemos essas cidades e elas ainda são povoadas por cananeus. E então, o que estamos vendo é que Josué se encaixa em outros relatos de batalhas antigas, usando a linguagem hiperbólica, não literal, como parte do estilo narrativo. E assim, a palavra genocídio não se encaixa realmente no que vemos aqui. Especialmente à luz das histórias sobre os cananeus que se voltaram para o Deus de Israel, como Raabe e os gibeonitas. Deus estava aberto para aqueles que se voltassem para ele. A última coisa a pensar é que essas histórias marcam um momento único na história de Israel. Essas batalhas estavam limitadas ao pequeno grupo de pessoas que viviam na terra de Canaã. Com todas as outras nações, Israel foi ordenado por Deus a buscar a paz. Veja o capítulo 20 de Deuteronômio. E assim, o propósito dessas histórias de batalha nunca foi dizer a você, leitor, para cometer violência em nome de Deus. Pelo contrário, elas mostram Deus trazendo sua justiça sobre o mal humano, em um momento único na história, e como ele livrou Israel da aniquilação pelos cananeus. Agora, vamos voltar ao conceito do livro.
Depois de anos de batalhas, vemos um Josué envelhecido e ele começa a dividir a terra entre as 12 tribos de Israel. E a maior parte dessa seção é uma lista de linhas de limite. E, vamos ser honestos, é um pouco entediante. É como ler um mapa sem fotos. Mas, para os israelitas, essas listas eram muito importantes. Esse foi o cumprimento das promessas antigas de Deus a Abraão, de que os seus descendentes herdariam a terra prometida. E agora tudo estava chegando aos detalhes, o que leva à sessão final. Josué dá 2 discursos ao povo. Eles são muito semelhantes aos discursos finais de Moisés em Deuteronômio. Josué relembra-os da generosidade de Deus, como ele os trouxe para a terra e os resgatou dos cananeus. E assim, ele os chama para rejeitarem os deuses cananeus e serem fiéis à aliança que fizeram. Se fizerem isso, terão a vida e a bênção na terra. Mas se forem infiéis, Israel vai receber o mesmo julgamento divino que os cananeus receberam. Eles serão expulsos da terra para o exílio. E assim Josué deixa Israel com uma escolha. O que Israel vai fazer? Essa é a grande questão que paira sobre Israel quando termina a história. E esse é o livro de Josué. É muito legal, gente. Quem já assistiu a série depois deu a mensagem que vai acabar o tempo só. Mas o que eu tava falando é que é muito legal ver a série, né? E depois assistir, ouvir, né? Faz muito mais sentido. Eu super recomendo, gente. A gente até abordou isso no nosso GE ontem e foi muito legal, assim, né? A sugestão, né? Da gente assinar a Record Play, né? Acho que é. O aplicativo da Record que tem todas as novelas bíblicas, né? Começa desde Gênesis e vai até Apocalipse. Lógico, é novela, né? Tem muita coisa ali que não tá na Bíblia. Mas o contexto tem, né? E tem muita coisa que tá fiel também na Bíblia. Então a gente, e quando eles pegam as partes fiéis, eles colocam o versículo e o capítulo que tá aquilo. É muito legal. Em questão didática, abre muito entendimento. Então, fica, estendo aqui a recomendação para vocês também. E é isso, a nossa aulinha chegou ao fim. Então, espero que vocês tenham aproveitado. Agora a gente continua a leitura do capítulo 15 até o final do livro de Josué, lendo uns 2 capítulos por dia, né? Acho que quando chegar no final dá para ler um por dia, porque menos capítulos dessa vez. Enfim, pode dividir de forma que termine a semana na quarta-feira, a semana de leitura na quarta-feira. E para vocês do canal do YouTube, até a nossa próxima reunião. Tchau, tchau.